Muito bem, parte 2 aqui da nossa live, certo? Parece que o Instagram não resolveu um problema porcaria nenhuma, né? Apareceu a contagem regressiva aqui, né, de 1 hora, certo? Poxa, vou ter que mandar outra mensagem para o suporte. Eu achei que tinha resolvido o problema porque eu tinha mandado, porque estava tendo um problema. Acho que eu comentei isso numa live anterior. É que eu não estava conseguindo ter acesso àquele botão, aquele sininho que aparece quando você entra nos perfis, de você receber notificação, né, de live, de publicação, story, etc. E também não estava conseguindo fazer live, certo? E aí recentemente eu comecei a olhar nesse perfil aqui e eu vi que o sininho voltou a aparecer. Eu achei que eu tinha resolvido essa questão da live também, mas parece que não, né? Porque apareceu de novo ali a contagem regressiva. Beleza, né? Faz parte. Né? Vamos voltar aqui, esperar um minutinho aqui para o pessoal ir voltando. Certo? Deu uma abastecida aí na caneca de água, que minha voz já está indo embora. Mas vamos continuar. A gente foi 59 minutos de live e a gente ainda nem começou a leitura. Gente. É só conteúdo mesmo. É muito interessante. É o quanto a Bíblia é profunda. Né? Você pode ler a Bíblia direto sim, mas eu estou dando um contexto para vocês justamente para a gente se aprofundar no estudo do autor das 2 epístolas que nós vamos ler aqui nesta live. Se Deus quiser, vai ser nessa ainda. Se não for nessa, a gente abre outra sem problema nenhum. Certo? Manda a live aqui para o pessoal, certo? Clica no aviãozinho aqui, manda o direct pro pessoal, certo? E vamos para a live, ok? Deixa eu conferir aqui uma questão. Muito bem. Vamos lá. Nós falamos na live anterior, na primeira parte, nós comentamos sobre a conversão do apóstolo Pedro, né? Lá em Lucas capítulo 5, narra isso direitinho. Nós falamos que Pedro era um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, né? Que ele era, dentre os 12, tinha Pedro, Tiago e João, e dentre os 3, Pedro, Tiago e João, tinha João, que era o mais amado por Jesus. Não que ele fosse preferido, mas que ele era mais íntimo de Jesus, e Pedro fazia parte desse grupo seleto de 3. Brandon entrou na live. Fala, Brandon. Tá sem som? Tá sem som, gente? Oxi. Sem som? Ué, mas eu não mudei nenhuma configuração aqui. Brenda, pra mim tá normal aqui, cara. Meus volumes aqui estão normais. O volume tá com som, sim. Brenda, às vezes às vezes é o seu celular. Não? Porque aqui pra mim tá dando problema, não? Pera, deixa eu só dar aquele velho truque, né, de mudar e desmudar a câmera. Meu celular não tá saindo. O volume tá lá. Estranho, cara. Deve ser algum problema no seu celular, cara. Porque a Brian falou que o dela tá normal. Não me apavora não, cara. Aí, agora foi. Maravilha. Então nós comentamos sobre a conversão de Pedro, Lucas capítulo 5, que ele era um dos mais íntimos de Jesus, que Pedro tinha essa personalidade forte, impulsiva, né? E às vezes isso era para bem, às vezes isso era para mal. Pedro era bastante... Jesus... Deu certo aí, Ben? Maravilha, maravilha, maravilha. Que Pedro era, por conta dessa personalidade, Pedro sofreu bastante, tem bastante puxão de orelha ali por parte de Jesus, porque Jesus queria moldar Pedro para o propósito que ele tinha para ele, né? Então,
Por causa disso, Pedro era bastante inconstante, né? Nós vemos isso quando Jesus chama Pedro de homem de pequena fé, quando Pedro se deixa ser usado por Satanás, quando Pedro nega Jesus. Numa outra ocasião, lá em Gálatas, onde o apóstolo Pedro já mais velho, né? Já na função de líder da igreja primitiva, o apóstolo Paulo vê uma situação lá que Pedro, um comportamento de que Pedro está tendo, né? E Paulo vai falar, Pedro era resistível na cara, né? Ele estava fazendo uma besteira ali, né? Porque ele estava fazendo meio que uma acepção de pessoas, né? Quando ele estava com os judeus, aí depois ele foi para os gentios, um negócio assim. Né? Isso está lá em Gálatas capítulo 1, capítulo 2, se não me engano, onde Paulo, que era meio que um novo convertido, né? Chega para o pastor, presidente, para o líder da igreja primitiva que estava fazendo uma besteira e fala, tá errado, cara. O que você fez está errado. Né? Então Pedro era bastante inconstante, né? Como todos nós. Né? Muitas das vezes nós somos inconstantes na fé. Né? E Jesus foi tratando com Pedro, durante todo o seu ministério, essa inconstância, essa personalidade forte de Pedro para moldar ele para o propósito que ele tinha, né? De que ele seria um pescador de homens e aquele que iria apacentar as ovelhas de Jesus, né? Exercendo essa figura de líder da igreja primitiva, como está lá escrito em João, capítulo 21. Tanto que a igreja católica considera Pedro o primeiro papa, né? Dada essa função de liderança que Pedro exercia dentro do contexto da igreja primitiva. Obviamente que a gente não crê, mas que a gente respeite os católicos romanos, nós não cremos que Pedro foi papa, certo? Pedro foi exerceu a função de liderança, mas era um ser humano normal, numa função normal de liderança, certo? Pedro não era infalível, né, como os católicos romanos creem, que o Papa, né, o sucessor de Pedro, né, que se assenta na cadeira de Pedro, ele, enquanto está investido naquela posição, ele é infalível, né, ele é infalível ex cátedra, né, que da cadeira de Papa, tudo que ele fala é infalível, inerrante. Né? Nós não cremos que Pedro era assim. Certo? Então, Pedro exerceu essa função de líder da igreja primitiva, e mesmo que Pedro fosse bastante iletrado, né? Pedro não era pessoa com graduações, pós-graduação, especialização em liderança, em gestão de pessoas, em RH. Pedro não tinha nada disso. Pedro, a gente falou isso na conversão dele, Pedro era pescador, uma pessoa simples, não era de muito estudo. E isso é mostrado lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4. Estou olhando para baixo aqui, gente, não somente para ler a Bíblia, mas por causa do esboço que eu tenho aqui, tá? Atos capítulo 4, versículo 6. Quem tem a Bíblia aí, gente? Tem a Bíblia aberta que a gente vai consultar bastante Bíblia aqui. E depois, obviamente, a gente vai ler a Bíblia, ler as duas epístolas de Pedro. Atos capítulo 4, versículo 6. Atos capítulo 4, versículo 6. Né? Pedro e João aqui estavam diante do Sinédrio. Né? Olha só. Atos capítulo 4, versículo 5. Perdão. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, para julgar a Pedro e a João, que estavam pregando o evangelho. Pula agora do versículo 6 para o versículo 13. Porque Pedro agora dá um discurso, Pedro inspirado pelo Espírito Santo, né? Versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, né? Versículo 8. Versículo 13. Então eles, os escribas, Anás, Caifás, João, Alexandre, todo mundo da linhagem do sumo sacerdote estava lá, e eles, essas pessoas, vendo a ousadia de Pedro, olha a ousadia de Pedro servindo para uma coisa boa, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, ou iletrados, ou ignorantes, não ignorante de grosso, ignorante de pouco conhecimento, sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles estavam com Jesus. Certo? Por isso que Pedro,
exercesse essa função de líder da igreja primitiva, ainda que ele fosse um cara iletrado, uma pessoa que não tinha estudo, não tinha curso de teologia, bacharel, PhD em liderança, nada disso. Pedro era um pescador que andou com Jesus e foi transformado por Jesus. Brandon tem uma pergunta. Pode mandar aí, Brandon, nos comentários. Pode mandar aí nos comentários e eu vou responder aqui para você, sem problema. Se eu souber responder, né? Porque na verdade eu sei pouca coisa. Mas prosseguindo, Pedro exercia essa função de líder da igreja primitiva e a tradição diz, né, isso não está na Bíblia, mas a tradição diz que o apóstolo Pedro ele morreu crucificado de cabeça para baixo, certo? E é interessante que eles contam essa história, a tradição conta essa história de que Pedro havia sido condenado à morte e iam crucificar ele assim como crucificaram Jesus. E ele falou sobre... E Pedro disse para ele assim, não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Né? Então pediram para inverter a cruz e Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Né? Essa é toda a biografia de Pedro. Passamos desde a conversão até a sua morte. Pode mandar, Breno. Pode mandar aí para nós. Bebam água, gente. Bebam água, que eu bebo muita água. É que minha voz não tenho voz. Não tenho a voz da Brian, né? Não tenho voz para isso, não. Muito bem, gente. Então nós passamos da conversão, falando sobre a personalidade de Pedro, quem ele era dentro dos apóstolos, sobre a sua inconstância, sobre o seu ministério, né, de líder da igreja primitiva, como pregador do evangelho, e até a sua morte, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Então agora nós vamos finalmente entrar dentro do assunto das epístolas, né, que é o que nós vamos fazer hoje. Né? Então abra sua Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler aqui. Minha Bíblia, só repetindo aqui, minha Bíblia é a versão da Almeida, revista corrigida. Certo? Se a sua Bíblia for de outra tradução, falo versão de tradução, né? Se a sua Bíblia for de outra tradução, não se incomode aí por eventuais diferenças. Acho que muitos de nós hoje somos parecidos muito com Pedro, e acho engraçado algumas pessoas questionam algumas atitudes de Pedro. Tipo quando ele negou Jesus. Mas muitas das vezes fazemos igual Pedro. Exatamente. Pedro era inconstante, mas é preciso entender que aquelas reações de Pedro eram reações, por mais que sejam erradas, porque demonstram uma certa inconstância, são atitudes normais, né, do ser humano. Certo? O medo dos discípulos, por exemplo, naquela passagem onde Jesus anda por cima das águas, você vai falar, os discípulos não tinham fé, só porque eles acharam que era um fantasma. É claro que não, é reação normal. Você está lá no barco, uma tempestade do caramba, você já tá doido, preocupado, não sei o que. Aparece um camarada andando por cima da água, bicho, você vai ficar com medo mesmo, é reação normal. A dúvida é normal, às vezes a falta de constância é normal na vida do cristão. Certas atitudes que tomamos erradas são normais, certo? É claro que atitudes normais não significa que são atitudes que a gente deve repetir, certo? Como Pedro. Pedro negou Jesus. Obviamente Pedro se arrependeu. Mas Pedro poderia ter negado aqui, negado ali, negado aquela primeira vez, depois, tempo depois, negar de novo, depois negar de novo, depois negar de novo. Então, essas atitudes de Pedro estava sob pressão ali, Pedro deu uma mancada forte, certo? Mas são atitudes assim, humanas. Né? O ser humano ele é tendencioso a fazer coisas erradas, o ser humano é tendencioso a ser desse jeito, né? Olho por olho, dente por dente, bateu, levou, é ser franco, né? E a gente aprende muito com Pedro, né? Sobre as atitudes dele. Né? E Pedro, sem dúvida, foi um cara fantástico, certo? Todo esse processo de Pedro, se não houvesse esse processo, Pedro ia ser um cara muito pior, certo? Porque Pedro era de um jeito, inconstante, nervosão, impulsivo. Jesus foi moldando ele com o tempo
para ele, porque o Pedro de Atos dos Apóstolos é completamente diferente do Pedro do ministério de Jesus. Você vê Jesus ali, Pedro, homem de pequena fé, né, corrigindo, puxando a orelha ali, botando Pedro para cima, né, e tal. E você vê em Atos dos Apóstolos, Jesus já foi embora. E coloca uma responsabilidade na de Pedro, que é exercer uma função de liderança, de apacentar as ovelhas dele. Né? O Pedro dali tem que ser diferente do Pedro da época de Jesus. Porque nós falamos aqui na live anterior, na parte 1, né, entre a promessa e o cumprimento existe o processo, onde Jesus nos molda. Certo? Mas é claro que Pedro foi um personagem fantástico. Ele é um cara fantástico. Eu gosto pra caramba do Pedro também. Né? Tanto que eu estou falando dele aqui hoje, justamente porque eu acho muito, muito enriquecedor, edificante as lições que a gente aprende com ele. Então, assim como você, eu também gosto pra caramba do Pedro. Né? E é importante essa forma que a Bíblia trata os personagens, mostrando que todos eles eram seres humanos. Né? A gente vê Paulo, por exemplo, a Bíblia não diz, mas eu vejo muito o apóstolo Paulo falando, né, sobre ele se gloriar, né, dele ser soberbo. Né? O apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente inteligente, em termos acadêmicos, vamos dizer assim. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo era fariseu de fariseu. Né? Ele mesmo testifica disso. Eu era da seita mais rigorosa do judaísmo, que eram os fariseus. A gente tem essa visão muito, né, pessimista no sentido dos fariseus serem religiosos, é aquela visão negativa, e não que isso seja mentira, muito pelo contrário, porque os fariseus eram hipócritas, como Jesus falava, mas porque Jesus vai falar, por exemplo, no Sermão da Montanha, olha, a justiça de vocês tem que exceder a dos fariseus. Por que Jesus estava falando isso? Porque os fariseus faziam coisas de jejum, de oração, de estar no templo, que nós cristãos devemos fazer. Nós não só podemos fazer isso de forma religiosa, hipócrita, né? De forma... como Jesus fala, né? Você faz jejum, mas fica, sei lá, para os outros ver. Você está com a cara meio... aquela cara de pessoa que está passando fome, né? Vocês ficam fazendo oração nas esquinas para as pessoas verem que você está orando. Né? Oração não é para isso, jejum não é para isso. Mas Jesus não está falando, então beleza, eles fazem isso aí de errado, então está proibido orar, está proibido jejuar. Não, Jesus faz o seguinte, ó, a justiça de vocês tem que exceder a da deles, porque em termos de fazer, eles estão certos. Eles estão errados em serem hipócritas, em serem sepulcros caiados. Mas em obedecer à lei de Deus, os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, eles têm que obedecer. A gente não pode ser religioso, no sentido de fazer... é prezar pela forma sem ter conteúdo. É adorar, é ir na igreja, mas não adorar a Deus. É estar lá, bater cartão, estou aqui presente no domingo na igreja, mas não estar lá em comunhão com os irmãos, adorando a Deus. Né? Não ser em espírito e em verdade. É ser meramente obrigação religiosa. Jesus condena isso veementemente, né, em relação aos fariseus. Mas em termos de prática, eles eram assim. Paulo fazia parte dessa seita. Então, eu vejo muito Paulo brigando com esse negócio de não me gloriar, não me gloriar. Tanto que o espinho na carne, né, Paulo tem uma revelação que Paulo ele não consegue nem explicar direito. Né, tamanho a glória, né, o tão supremo que foi a revelação de Paulo, que Paulo fala que recebeu um espinho na carne para não se gloriar dessas revelações. Né? Então você vê um Paulo meio que brigando. Né? Você vê na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, onde está sendo muito questionada a questão, Paulo é apóstolo mesmo e tal, aí Paulo começa a falar da autoridade dele como apóstolo, mas vai vir em outro capítulo dizendo o seguinte, eu fui nécio em me gloriar, eu fui burro, fui besta em meio que encher a minha bola. Então eu vejo, por exemplo, isso é uma análise minha, certo? Análise minha, opinião minha. Você vê Paulo combatendo muito isso. Paulo é inteligente, já sabia pra caramba, ele era um exímio pregador, o cara top, Paulo era top, assim, em termos de inteligência, de sabedoria, certo? Mas obviamente que como diz o tio Ben, né? Com esses poderes vem grandes responsabilidades, né? Quanto mais você se aprofunda na palavra, maior deve ser a nossa humildade, né? Eu toda a vida, né, um cara de ler Bíblia, de
de estudar a Bíblia e tal, mas quando me chamaram para pregar a primeira vez, na igreja, minha filha, mas sabe aquele negócio de você ter a sensação que você não sabe nada, nada. E essa é a verdade, porque Jesus pega essas oportunidades e a gente acha, eu sei mais ou menos de Bíblia, eu tenho teologia, eu tenho não sei o quê, eu tenho um livro, eu tenho tal. E aí, a gente sabe de tudo, é só chegar lá e falar, bicho, nada a ver. Quando a gente olha, quando a gente para analisar mesmo, a gente não sabe nada, sabe pouquíssima coisa. Né? E essa responsabilidade maior que Deus nos dá deve nos levar à nossa humilhação constante, não à nossa soberba, né? Que é uma tentação presente na vida de todo mundo que tem um ministério. Né? Eu tô crescendo, estou subindo os degraus, graças a Deus por isso, mas eu vou ficando mitidão, eu soberbo, meio cheio de si, perde a humildade, perde a devoção, perde o quarto fechado, perde a comunhão, né? Esquece da igreja local, vive para ser escravo do ministério, prega para lá e para cá e não serve nem a sua igreja local. Né? São essas tentações que são comuns ao ministério de toda pessoa. Né? E a gente deve tomar cuidado, pedir graça de Deus para suportar essas tentações que vêm. Né? Porque foi com Paulo, foi com Pedro, foi com todo mundo. Né? A Bíblia ela faz questão de mostrar o vacilo de todo mundo, para mostrar que só existe uma pessoa perfeita na Bíblia, Jesus. Né, que veio nessa vida como 100% Deus, mas por 100% homem. Enquanto 100% homem, sujeito à tentação. Jesus foi tentado pelo próprio diabo, bicho. Leva para o deserto, Jesus estava em jejum, 40 dias, 40 noites, isso aqui. E aí, o próprio diabo tentou Jesus. Né? E Jesus não cedeu. E como que Jesus venceu o diabo? Com Bíblia. Como que o diabo queria tentar Jesus? Com Bíblia. Como é que Jesus venceu? Com Bíblia. Nos ensinando que nós não somos perfeitos, estamos longe disso. Né? Muito, muito longe mesmo. Nós somos pecadores, miseráveis, precisamos do Senhor, mas Jesus nos ensina que nós temos um norte. Nós podemos viver uma vida em santificação constante, fugindo do pecado, vencendo as tentações e nos espelhando em homens como Pedro, como Paulo, como Davi, que eram homens que falharam, que no decorrer da sua vida cometeram deslizes. Isso não é uma apologia da Bíblia a uma vida de pecado, mas é mostrar que esses caras, eles eram falhos. Eram homens usados por Deus, homens de Deus. Pedro era apóstolo de Jesus, Paulo era apóstolo de Jesus. Homem tremendamente usado, foi importantíssimo na história cristã. Né? Paulo foi o maior missionário do Novo Testamento. Né? Paulo evangelizou o mundo de sua época, o mundo. Certo? A gente tem dificuldade para evangelizar 2 ou 3 amigos. Né? Mirela, bem-vinda, boa noite, Deus abençoe. A gente tem dificuldade para isso. Paulo evangelizou o mundo, plantou igreja para tudo quanto é lado, escreveu carta para Timóteo. Né? E, gente, isso para mostrar que esses homens eram imperfeitos. E nós também somos. Perfeito é só Jesus. Exatamente, Adriana. A gente vê essas bizarrices por aí, né? Tem um vídeo engraçado pra caramba que eu vi, que acho que foi no Instagram mesmo, que o pregador tá pregando, é aquele pregador que tem a mania de pegar o microfone e falar uma coisa e colocar o microfone na boca dos outros para os outros completar. Aí ele tava falando de Lázaro que foi ressuscitado. Aí ele virou, tipo assim, Lázaro era o que? Jesus colocou o microfone na boca do presbítero lá. Aí ele falou assim, aí o presbítero falou assim, Lázaro era primo de Jesus. O cara, primo? Primo não, ele era amigo de Jesus. Então é essa falta de Bíblia, né, que faz com que a gente fala besteira, pensa besteira aí, né, e com os pregadores não é diferente não, né, que a gente já viu aí de besteira é brincadeira. É brincadeira. Os pregadores são craques nisso aí, né? Infelizmente. Mas esse pregador foi engraçado, cara. É muito engraçado. Como que... Tipo assim, ele tava com seriedade, né? Quando o cara falou, primo? Primo? Primo não, ele era amigo de Jesus. Mas beleza, gente. Vamos pra leitura. Nós vamos aqui... O propósito da live, como eu falei com vocês, é a gente fazer a leitura aqui da primeira e da segunda epístola de Pedro. As duas são bem curtinhas. A primeira epístola tem
5 capítulos. A segunda epístola tem 3 capítulos, é bem curtinha mesmo. Nós vamos aqui ler de forma bem pausada, certo? Se você quiser, pega a Bíblia física para você ir acompanhando aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ler na King James. Vou ler na versão da King James. Não estranhe, porque a King James ela é bem diferente das traduções da Almeida. Até porque a King James é um texto mais acessível, mais moderno, por assim dizer. Inclusive, essa aqui é uma Bíblia que eu recomendo pra caramba. Essa aqui não é a Bíblia de estudo, essa aqui é a Bíblia normal, da King James atualizada, KJA. Você tem a de estudo, né, que é mais cara, maior, aquela coisa toda. Essa aqui eu paguei R$20 nela, cara, na promoção na Amazon. Gente, isso é dinheiro bem investido. Não é de estudo, mas eu uso ela muito para consulta de quando eu vou fazer sermão, esboço, essas coisas, devocional. Quando às vezes eu olho na minha Bíblia da Almeida aqui, um versículo que não entendo, vou para King James e me ajuda bastante, principalmente por conta da linguagem mais acessível. Vamos começar então, gente. Primeira epístola de Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de Pedro, a letrinha dela é muito pequena, misericórdia. Só Jesus na causa. Primeira epístola de Pedro. Mas antes de nós começarmos a leitura, eu falei com vocês que eu ia fazer uma recomendação de um livro aqui, que vai ajudar vocês, não somente a entender as 2 epístolas de Pedro, mas a entender todos os livros da Bíblia. Que é isso daqui, ó. Manual Bíblico. Manual Bíblico do John MacArthur. Né? Gente, John MacArthur, eu já falei aqui várias vezes, é um dos teólogos que eu mais admiro atualmente. É um cara fantástico, certo? Tem lá minhas discordâncias com ele, em certos pontos, claro, mas é um dos teólogos que eu mais gosto de ouvir, de ler. Ele é fantástico, fantástico, muito didático e profundo, irmão. O cara, a pregação que eu legendei dele chama Sua Melhor Vida Agora, né, que ele fala sobre um livro do Joel Osteen, né, que é um falso profeta lá dos Estados Unidos. Bicho, que ele pega uma passagem, se não me engano, uma das epístolas de Pedro, inclusive, se não me engano, é na segunda. Não, é na primeira epístola de Pedro, é nesse texto que nós vamos ler agora. Ele pega esse texto, mas ele vai minuciando, mas você fica doido, cara. Você fica doido. O cara é sinistro demais. Muito usado por Deus, né? E ele tem isso daqui, que é o Manual Bíblico do John MacArthur. Foi lançado aqui no Brasil pela Thomas Nelson, capa dura, bonitão. E o Manual Bíblico, isso aqui não é um comentário bíblico, gente. Isso aqui é um Manual Bíblico. O que é o Manual Bíblico? Ele oferece uma visão, uma visão geral sobre cada livro. Então, por exemplo, primeira epístola de Pedro. Quem escreveu? Pedro. Ele vai falar sobre o autor, sobre data, quando que foi escrito, vai falar sobre curiosidade de arqueologia, de manuscrito, de tempo, de curiosidade de desafios de interpretação, sobre o tema que a epístola aborda, né? Todas essas visões gerais sobre o livro, o John MacArthur ele fala sobre palavras-chave do livro, né? De temas que se repetem, né? Tudo isso ele fala assim, de uma forma didática, simples de entender. Gente, é muito, muito bom. Deixa eu abrir aqui na primeira de Pedro. Por exemplo, ó, primeira de Pedro. Primeiro, ó, principal tema, perseguição da igreja. Aqui, título, autor e data, cenário e contexto, palavras-chave, principais personagens, temas históricos e teológicos. Tem um quadro falando aqui sobre o sofrimento a partir da perspectiva divina, como viver em meio aos pagãos, principal doutrina, o caráter de Deus revelado na epístola, desafio de interpretação, esboço, né, do livro, né, mostrando dividido direitinho, resposta para perguntas difíceis dentro dessa epístola, Cristo em 1 Pedro, certo? Então ele dá esse aprofundamento, então ele dá essa visão geral sobre tudo dentro do livro. Então, por exemplo, Igor, vou pregar, sei lá, na carta de Paulo aos Coríntios.
né? Mas eu prego só o texto e tal. Para você pregar o texto, tem que entender o contexto. Não somente o contexto do texto, mas o contexto da carta. Por que que Paulo está falando aquilo para os coríntios? Aí é bom você ter um manual bíblico para você, qual que é a intenção de Paulo com o livro dele, com essa carta para os coríntios? O que que Paulo estava fazendo? Em qual tempo que isso aconteceu? Então, ter um manual bíblico é essencial para você se aprofundar no seu conhecimento. Eu escuto muita gente falando, oi, eu até gosto de Bíblia, mas não entendo nada. Certo? Então, livros como esse, né? E esse aqui, gente, não é livro para você ler, pegar para ler, vou ler de capa a capa, né? Como diria o Vitor Azevedo. De capa a capa aqui. Geralmente esse livro aqui é para pesquisa. Né? Não é de você ler da página 1 até a página 100. Né? É livro de pesquisa. Então, poxa, eu vou fazer um texto sobre Paulo. Eu vou ler o manual das cartas de Paulo. Vou fazer um texto sobre Pedro. Vou ler aqui o manual. Né? É uma pesquisa, entendeu? Para você usar para determinadas ocasiões. Não para você ler, né? De forma contínua, como são os livros. Não, mas então isso aqui, gente, é um livro sensacional. Eu tenho o manual bíblico e tenho o comentário bíblico que está lá atrás. Lá atrás. Está aparecendo aqui no vídeo, aqui no fundo. Aqui, ó. Tá vendo esse aqui no finalzinho aqui da estante? Esse aqui é o comentário bíblico. Aí é uma chaproca desse tamanho aqui. E isso aqui geralmente não é caro. Não é caro. Geralmente é bem baratinho mesmo. E vale a pena. Capa dura, papel bom, certo? Letra não é letrinha pequena. Certo? Mas muito conteúdo, gente. Conteúdo pra caramba. Não acho que é porque é uma visão geral que não tem conteúdo, tá? Tem conteúdo pra caramba aqui, bicho. Vale muito a pena. E é muito bom pra gente entender o contexto de cada um dos livros da Bíblia. Ok? Deixa eu só arredar isso aqui pra frente. É porque eu fiz uma plataforma, tem uma gambiarra aqui pra fazer essa live. Né? Deixa eu atrás aqui. Por exemplo, a primeira epístola de Pedro, que é o que nós vamos ler aqui em primeiro lugar. Só para vocês entenderem aqui, eu vou ler a seção Cenário e Contexto, da primeira epístola de Pedro. Quando a cidade de Roma foi queimada, os romanos acreditaram que seu imperador Nero, uma figura histórica bastante conhecida aí, né, Nero havia incendiado, provavelmente por causa de seu insaciável desejo de construir. Para construir mais, ele tinha que destruir o que já existia. Né? Os romanos ficaram completamente arrasados. Sua cultura, de certo modo, desapareceu juntamente com a cidade. Todos os elementos religiosos da vida deles foram destruídos. Seus grandes templos, relicários e até os ídolos domésticos foram queimados. Esse acontecimento teve grandes implicações religiosas, porque os fez acreditar que suas divindades tinham sido incapazes de lidar com essa conflagração e também que tinham sido vítimas dela. As pessoas ficaram sem casa e sem esperança. Muitas foram mortas. O ressentimento amargo que sentiam era severo, e então Nero percebeu que tinha que redirecionar a hostilidade. O imperador escolheu os cristãos como bode expiatório, uma vez que já eram odiados porque estavam associados aos judeus e eram vistos como pessoas hostis à cultura romana. Nero espalhou rapidamente o boato de que haviam sido os cristãos que tinham colocado fogo na cidade. Consequentemente, uma terrível perseguição começou e logo se espalhou pelo Império Romano, chegando ao norte das montanhas de Taurus, como Ponto, Galácia, onde Paulo fundou a igreja, né? Escreveu a carta aos Gálatas, Capadócia, Ásia e Bitínia, e impactando os cristãos, a quem Pedro chama de peregrinos. Esses peregrinos, que provavelmente eram os gentios em sua maioria, possivelmente levados a Cristo por Paulo e seus companheiros, que Paulo esteve em todas essas cidades, ou em quase todas elas, pregando o evangelho, plantando a igreja, exercendo seu ministério, e firmados nos ensinos de Paulo, precisavam de fortalecimento espiritual por causa de seus sofrimentos.
Portanto, o apóstolo Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu essa epístola para fortalecê-los. Então esse é o cenário, esse é o contexto que Pedro escreve a sua primeira epístola, um cenário de perseguição. Né? Nero bota fogo na cidade, né? Porque era doido, louco das ideias, bota a culpa nos cristãos e começa uma perseguição terrível contra os cristãos, e o povo começa a dispersar, né? Como geralmente todas as perseguições o povo começa a dispersar, cada um vai para o lado. E aí Pedro escreve essa carta para fortalecer a fé e a confiança dos irmãos em um tempo de perseguição, de aflição terrível. Daí que vem a primeira epístola de Pedro. Então vamos começar? Mosquito atrapalhando aqui. Muito bem, você que está com a sua Bíblia aí, vou voltar minha plataforma aqui para o lugar. 1 de Pedro, capítulo 1. Preâmbulo e saudação. Versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É engraçado, só abrindo um parênteses aqui, esse termo presciência, geralmente você vai ver muitas pessoas que são do lado arminiano dizendo que isso aqui contrapõe a predestinação. Porque é interessante a gente perceber que as pessoas que são arminianas, né, que creem na questão do livre-arbítrio, né, da decisão do homem e tal, que perde a salvação, aquela coisa toda, elas... É interessante que nós temos essa visão muito estereotipada da coisa. Né? Tanto arminianos quanto calvinistas, na questão da soteriologia, da salvação, os dois creem que existe uma eleição. Né? O pessoal às vezes coloca na internet, porque tem essa coisa, não sou de Calvino, não sou de Arminio, sou de Jesus. Né? Essa coisa toda. E aí o pessoal fala o seguinte, eu não acredito em predestinação, porque predestinação é coisa de calvinista. Né? Eleição é coisa de calvinista. A Bíblia está lotada de termos de eleitos, predestinados, de presciência, de escolher no ventre da sua mãe, antes da fundação do mundo. Né? Todos esses termos, né, separado e tal, esses termos existem na Bíblia. E nem arminiano nem calvinista nega que existe uma eleição por parte de Deus. Né? O que muda, o que diferencia o calvinista do arminiano é como que a eleição é feita. Os calvinistas creem na predestinação, né? Que Deus escolhe quem vai ser salvo, as pessoas vão ser salvas e pronto. Enquanto os arminianos creem na presciência. Deus sabia, mas é você que escolhe, você que, vamos dizer assim, você que levanta a mão e aceita Jesus. Né? A presciência é isso. Deus sabia que você ia escolher, que você ia optar pela salvação. Isso é a presciência. Então, essa eleição, Pedro começa assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Né? Eleitos de Deus. Ser eleito segundo a presciência, segundo a predestinação, é você que vai descobrir, você que sabe. Né? Leia a Bíblia, tire suas conclusões, conheça os dois lados, para você não criar essa visão preconceituosa de calvinistas em relação a arminianos e de arminianos em relação a calvinistas. Isso vale para todos os lados aí. Certo? Para a gente não criar esses estereótipos e causar mais divisão na igreja, que já está bastante dividida em vários pontos. Certo? Então, só fazendo um parênteses, a questão de presciência. Né? Os arminianos creem na predestinação como presciência, enquanto os calvinistas creem na predestinação como predestinação. Né? Deus separa e pronto. Né? E aí, nenhuma das duas linhas estão erradas. Certo? Eu sou, por exemplo, eu sou calvinista, mas eu não considero que os meus irmãos arminianos são hereges. Só discordo deles em relação à salvação e às vezes a outros pontos. Mas não considero arminianismo heresia. Certo? Assim como o arminiano não deve considerar calvinismo heresia. Certo? São interpretações diferentes. Heresia é quando atinge um ponto central da fé. Então, se chega um cara e falar Jesus não era Deus, não. É herege. Heresia. O cara falar Jesus não era homem, não. É heresia. Certo? Esses pontos centrais da fé a gente não negocia. Quem
Quem que é o mediador entre Deus e os homens? É Jesus. É Jesus mais quem? Jesus é Maria, né? Heresia. Fora. Não tem nada a ver. Certo? O mediador é Jesus. A Bíblia diz, o mediador é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Morreu por nós. Então, nesses pontos centrais a gente não negocia com ninguém. Quando atinge um ponto central da fé cristã é heresia. Agora, nas questões de soteriologia, de escatologia, né, um é amilenista, outro é pós-milenista, pré-milenista, né, cessacionista, continuista, arminiano, calvinista. Essas coisas, gente, são interpretações diferentes. A gente tem que saber lidar com isso, sempre respeitar o próximo, né? Ter a sua posição, problema nenhum, mas sempre respeitar a opinião do próximo, certo? Desde que não seja heresia. Tá bom? Só abrindo um parênteses gigante, né? Muito bem. Versículo 3. Primeira epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Pedro aqui está falando não somente das provações normais, mas da provação específica do contexto de perseguição à igreja. Versículo 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse é um texto que eu utilizo bastante nas minhas em sermão e pregação. Toda vez que Deus permite que a gente passe por uma tribulação, por uma luta, Ele sempre tem um propósito. Deus não é sádico de colocar um filho dele numa luta, numa tribulação, permitir uma tribulação, sem que ele tenha um propósito. Deus não é sádico. Deus não se alega na dor, no sofrimento de um filho dele. Mas toda vez que ele permite que o sofrimento atinja a nossa vida, toda vez que Deus permite que a gente passe por uma tribulação, por uma luta, por uma aflição, por questionamentos, tudo isso tem um propósito. Porque assim como o ouro, para ser refinado, passa pelo fogo, assim a nossa fé. Para ela ser aprovada, ela precisa ser provada. As tribulações sempre têm um propósito. A perseguição Deus tinha um propósito com a perseguição? Tinha. Deus tem um propósito com a sua provação que você está passando? Você que sabe a prova que você está passando. Eu não sei. Certo? Eu sei das minhas, você sabe das suas. Deus tem um propósito nisso? É claro que Ele tem. É claro que também que muitas vezes o propósito de Deus não é claro para nós. Mas o conforto que nós temos é saber que Deus sempre tem um propósito para todas as crises que nós enfrentamos. E às vezes Deus se cala, mas Deus nunca nos abandona em meio à crise. Jamais. Deus está no começo da crise, permitindo que a gente passe, e no meio da crise Deus está conosco, sustentando a nossa vida, nos ensinando, nos aperfeiçoando, nos moldando, certo? E no final da crise é Deus que pega a gente, tira a gente da crise, certo? Porque Deus sempre tem um propósito para todas as crises, todos os problemas. Deus tem um propósito naquilo. Por mais que difícil que seja, por mais que pareça que Deus sumiu da nossa vida, parece que Deus esqueceu da gente. Deus sempre tem um propósito para as crises que nós enfrentamos. Versículo 8. Versículo 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória
e honra quando Jesus Cristo for revelado. O aperfeiçoamento da fé tem a ver com o amadurecimento dos santos. Para quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, a nossa fé ser achada em louvor, em glória e em honra, porque passamos pelo sofrimento e entendemos o propósito e Deus nos molda. Nós saímos diferentes. Nós entendemos o propósito e deixamos que Deus trabalhe na nossa vida, nos nossos sentimentos, no nosso espírito, nas nossas emoções. Nós deixamos que Deus trabalhe e a gente sai do ponto A ao ponto B, das crises, nós saímos diferentes. Nós entendemos o propósito, deixamos Deus trabalhar na gente, e aí a nossa fé ela é aprovada. Ela é aprovada e depois ela é aprovada para quando nós morrermos ou quando Jesus voltar, nossa fé será achada em louvor e glória e em honra. Versículo 8. Pois, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estais realizando o alvo da nossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Versículo 13. Encorajamento a uma vida santa. Ou então exortação à santidade. Versículo 13. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Ou então, tradução da Almeida, sabendo que não foi com, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da fundação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé
e a esperança estão firmadas em Deus. Versículo 22. O exercício do amor cristão. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes resgatados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que permanece para sempre. O mundo muda, os homens mudam, a época muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável, assim como a sua palavra, que dura de geração a geração. E assim nós finalizamos o primeiro capítulo. Capítulo 2, 1 de Pedro. Gente, está tudo bem aí o áudio, vídeo, está tudo certinho, está travando, tá bom? Dá um retorno aí para nós. Gente, deixa eu só pegar um travesseiro aqui que estou numa cadeira de plástico. É a idade, gente, é a idade. A gente vai ficando velho, nossa coluna senta 15 minutos, a nossa coluna já vai reclamando. E a minha água acabou, preciso de mais água. Tudo certinho, gente? Posso ir para o capítulo 2? Ótimo, maravilha. Capítulo 2, 1 de Pedro. Versículo 1. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Obrigado, Mirella. Obrigado, Adriana. Tudo certinho. Vamos continuar. Versículo 2. Vamos voltar. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. O apóstolo Paulo, vou dar uma pausa aqui, ele na carta aos Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo criticando duramente a igreja, usando essa analogia de leite espiritual e de mantimento sólido, de alimento sólido, criticando uma igreja que já deveria ter amadurecido e não amadureceu. A Bíblia vai relatar o seguinte: quando nós chegamos à fé, o próprio apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3. Uma vez eu preguei sobre isso na minha igreja, foi uma benção. Paulo fala o seguinte, existia um tempo do leite, que é quando vocês começaram. Quando a pessoa vem a Cristo, se converte, obviamente que tem novidade, ela está cheia de dúvida, cheio de por que acontece isso, por que é assim, o que é isso, o que é a Bíblia, o que é esse texto aqui. Quem chegou agora está cheio de dúvida, de questionamento. Isso é normal, porque é o tempo do leite. É o tempo do começo, dos rudimentos, do básico da doutrina da fé cristã. Isso que é o tempo do leite. E isso não é problema nenhum. Mas depois de um tempo de maturidade, de experiências com Deus, na vida de oração, lendo a Bíblia, de santificação, chega um tempo em que Deus vai dar um basta. Agora acabou o tempo do leite. Agora é a hora de, Bruno Henrique, outro patamar, subir um degrau. É hora de amadurecer. É hora de sair do leite e entrar no mantimento sólido.
E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quem está nessa fase de que era do tempo do leite, está na hora de amadurecer, quem era para subir esse degrau e não sobe, é imaturo e carnal. 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer isso. Então Pedro aqui está falando o seguinte: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas. Pedro aqui não está falando, gente, fiquem imaturos, fiquem no leite para o resto da vida. Não. Mas, nesse tempo de perseguição, lembra do básico que foi evangelizado a vocês por Paulo, seus cooperadores, quando foram até vocês. Lembra da doutrina de Cristo, da morte de Cristo. Esse Cristo que morreu pelos nossos pecados, que salvou a nossa vida, que nos dá uma esperança de eternidade. Esse Jesus lembra dos primeiros rudimentos da fé. E tem hora que a gente precisa lembrar. Porque tem hora que a gente tem situações na nossa vida que a gente acha que sabe de tudo e se esquece do básico. Sabe muito dos periféricos da fé, das coisas que circundam o que é central, mas não sabe do básico. Tem hora que Deus nos convida não a ficar lendo livros de teologia, por mais que eles tenham o seu valor, mas a gente cair de cara na Bíblia, o rosto no pó, para lembrar dos rudimentos da morte de Jesus, das doutrinas básicas da fé. Isso é muito importante, é isso que Pedro deseja para uma igreja que está sendo perseguida, afligida. Quero trazer a memória daquilo que me traz esperança. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Em tempos de perseguição, tempos de luta, de provação, de tribulação, a gente tem essa tendência, essa mania, né? A luta apertou, o sapato apertou, vou fugir da igreja, vou parar de orar, vou parar de ler Bíblia, estou revoltado com Deus, estou boladão com Deus. A gente tem essa tendência. Mas Pedro está falando, em tempos de perseguição, certo não é você ficar revoltadinho com Deus, entregar seu cargo, ficar fazendo textão na internet. Em tempos de perseguição, você tem que chegar mais perto de Deus. Se você estava no tempo da bonança, se você estava perto de Deus, no tempo de luta, você tem que estar mais perto ainda. Se tudo estava bem, você ia na igreja, quando o sapato apertar, meu irmão, você tem que ir mais ainda. Se você já orava normalmente, tem que orar mais ainda. Daniel era assim. Daniel estava lá numa posição política abençoada, Deus abençoava Daniel. Daniel era um jovem extraordinário. E aí, o pessoal com inveja do cargo de Daniel, joga um papo lá no rei Dario e fala o seguinte, a partir de hoje está proibido orar. Porque quando tem uma petição, não tem que fazer para Deus, nem para ser humano, tem que fazer para o rei. Porque é o rei que tem que atender as demandas do povo. Eles metem essa desculpa no rei, o rei falou, faz sentido, faz uma lei, está proibido orar. Quando Daniel, que era político, o chefe dele baixou essa lei, o chefe humanamente falando, Daniel sai do lugar onde ele está, vai para casa e vai orar. E a Bíblia vai dizer o seguinte, no quarto de Daniel, a janela, ele orava em direção a Jerusalém, que era a pátria dele. Daniel estava exilado no cativeiro, dentro da Babilônia. Nabucodonosor arrasa Jerusalém, destrói o templo, leva o povo cativo. E Daniel fazia parte dessa leva dos mais jovens. Só que a Bíblia vai dar um detalhe interessante. Daniel vai para casa, começa a orar, mas Daniel não começou a orar porque o problema surgiu. O que a Bíblia diz? Daniel vai para a sua casa e começa a orar. Porque ele já fazia isso. Antes do problema surgir, Daniel já era um homem de oração. Nós não podemos nos tornar pessoas de oração por conta de problemas. Quando está tudo bem, ora bastante. Se chega para perto de Deus. Quando o sapato apertar, ora mais ainda. É isso que Daniel nos ensina, é isso que Pedro ensina.
Gente, tá tendo contagem regressiva aqui, vou ter que encerrar a live e vou abrir de novo. Fica ligado.